Olá, minha amiga, meu amigo, seja muito bem-vindo ao canal Saúde Plena. Eu sou o Dr. Fernando Goda, neurologista especialista em memória, Alzheimer e distúrbios do sono. Preste muita atenção, porque a informação deste vídeo pode ser decisiva para a sua saúde e para a saúde do seu cérebro. Vamos ao vídeo de hoje. Você pode estar dormindo todas as noites e ainda assim estar prejudicando o seu cérebro sem perceber. Muita gente acredita que basta deitar, fechar os olhos e completar algumas horas de sono para estar tudo certo. Mas a verdade é que o cérebro não funciona apenas com quantidade de sono. Ele funciona com tempo. Talvez você já tenha sentido isso. Acorda depois de uma noite inteira na cama, mas se sente confuso. Esquece palavras simples. Demora mais para raciocinar. Sente a mente pesada logo pela manhã. E a explicação pode não estar no quanto você dorme, mas no horário em que você dorme. O cérebro segue um ritmo muito preciso, um tipo de relógio interno que organiza quando ele deve limpar toxinas, consolidar memórias, equilibrar hormônios e restaurar a energia mental. Quando você dorme fora desse ritmo, mesmo achando que está descansando, o cérebro perde etapas importantes desse processo. É como tentar fazer uma manutenção essencial no momento errado. Com o passar dos anos, esse detalhe se torna ainda mais crítico, especialmente após 60 anos, quando o cérebro fica menos tolerante a noites desorganizadas. E o mais preocupante é que os efeitos não aparecem de uma vez. Eles surgem aos poucos, em pequenos esquecimentos, em lapsos de atenção, em uma sensação constante de cansaço mental. Ao longo deste vídeo, eu vou te explicar o que exatamente o cérebro deixa de fazer quando você dorme no horário errado, porque esse erro pesa muito mais depois dos 50 ou 60 anos, e como ajustar o horário do sono de forma simples pode proteger a memória ao longo do tempo. E quando você entende em que horário o cérebro realmente se recupera, fica claro por que tantos problemas de memória poderiam ser evitados apenas com um simples ajuste na rotina. Durante muito tempo, fomos ensinados a pensar que dormir bem significa apenas dormir um certo número de horas. 7, 8 horas. E pronto. Mas o cérebro não funciona dessa forma. Ele não mede apenas quanto tempo você dorme, mas quando esse sono acontece. Existe uma diferença enorme entre dormir no horário que o corpo espera e dormir quando o relógio interno já está desorganizado. Muitas pessoas dormem a quantidade correta de horas, mas acordam cansadas, com a mente lenta e a memória falhando. Isso acontece porque o cérebro perdeu o momento certo de executar tarefas essenciais. O sono é dividido em fases. E algumas das fases mais importantes para a memória e para a saúde do cérebro acontecem no início da noite. Quando você vai dormir muito tarde, mesmo compensando no dia seguinte, essas fases profundas ficam reduzidas ou até ausentes. É como chegar atrasado a um compromisso importante. O tempo passou, a oportunidade foi perdida. Com o passar dos anos, esse problema se intensifica. O cérebro adulto, e principalmente o cérebro do idoso, se torna mais sensível a mudanças de horário. Dormir tarde, com frequência, pode não causar sintomas imediatos, mas vai acumulando efeitos silenciosos, menos consolidação da memória, mais inflamação cerebral e maior desgaste cognitivo ao longo do tempo. Agora que isso está claro, é importante entender como o cérebro se organiza no tempo. Porque só assim você vai perceber por que o horário de dormir é tão decisivo para a saúde da sua mente. Ao longo dos anos atendendo pessoas com queixas de memória, uma situação se repete com muita frequência no consultório. Pacientes que chegam preocupados, dizendo que dormem todas as noites, que até passam bastante tempo na cama, mas que sentem a mente mais lenta, esquecem nomes, perdem a concentração com facilidade. Quando investigamos mais a fundo, algo chama a atenção. Essas pessoas não dormem mal, no sentido clássico. Elas dormem fora do horário que o cérebro espera. É muito comum ouvir frases como:
Doutor, eu vou dormir tarde, mas compenso dormindo até mais tarde. Ou então, eu durmo bem, só vou para a cama depois da meia-noite. O problema é que o cérebro não entende compensação da mesma forma que nós. Ele trabalha com ciclos biológicos muito precisos. Com o passar do tempo, especialmente após os 50 ou 60 anos, essa desorganização começa a cobrar um preço. Não de uma vez, mas aos poucos. A memória fica menos eficiente. A atenção cai. O raciocínio parece mais lento. E o mais curioso é que muitas dessas pessoas nunca associaram esses sinais ao horário em que dormem. Elas procuram respostas em vitaminas, remédios ou exames, quando muitas vezes o primeiro ajuste deveria estar na rotina do sono. É por isso que entender como o cérebro se organiza ao longo do dia e da noite faz tanta diferença. Quando esse ritmo é respeitado, o cérebro funciona melhor. Quando é ignorado, o desgaste se acumula em silêncio. Agora, vamos olhar com mais calma para como o cérebro usa o tempo para proteger a memória e manter a mente saudável. Agora, eu quero que você imagine o seu cérebro como um sistema extremamente organizado. Nada ali acontece por acaso. Existe um relógio interno que coordena praticamente tudo. O momento de liberar hormônios, o horário de sentir sono, o período de restaurar energia e até quando a memória deve ser consolidada. Esse relógio não funciona olhando para o relógio da parede. Ele funciona observando a luz do dia, a escuridão da noite e a repetição dos seus hábitos. Durante o dia, o cérebro se mantém em estado de alerta, aprendizado e tomada de decisões. À noite, ele muda completamente de função. É quando entra em modo de manutenção. Nesse período, o cérebro reduz estímulos externos e passa a executar tarefas internas essenciais. Organiza as informações do dia, fortalece memórias importantes, enfraquece o que não é relevante e prepara o terreno para o dia seguinte. Mas tudo isso acontece em janelas específicas de tempo. Quando você respeita esse ritmo e vai dormir em horários regulares, o cérebro sabe exatamente o que fazer. Quando você dorme muito tarde ou muda o horário com frequência, o cérebro fica confuso. É como tentar fazer uma manutenção complexa em um sistema quando metade das ferramentas ainda não chegou. Parte do trabalho acontece, mas outra parte fica incompleta. E esse trabalho incompleto não some. Ele se acumula noite após noite. Com o passar dos anos, esse acúmulo começa a aparecer em forma de cansaço mental, lapsos de memória e dificuldade de concentração. Entender isso muda completamente a forma como enxergamos o sono. Não como descanso passivo, mas como um processo ativo que precisa acontecer no momento certo para proteger o cérebro. Agora, vamos falar de algo que muita gente faz sem perceber o impacto real. Dormir tarde. Não apenas uma noite ou outra, mas como hábito. O que poucas pessoas sabem é que as fases mais profundas e restauradoras do sono costumam acontecer nas primeiras horas da noite. É nesse período que o cérebro entra em um estado mais intenso de recuperação. Quando você adia o horário de dormir, mesmo que continue na cama por muitas horas depois, parte dessas fases profundas simplesmente não acontece da forma ideal. O cérebro até descansa, mas não se recupera por completo. É como tentar carregar uma bateria quando a tomada não está fornecendo a voltagem certa. Alguma energia entra, mas nunca o suficiente. Com o tempo, isso começa a gerar efeitos silenciosos. A memória do dia seguinte fica menos estável. A capacidade de aprender coisas novas diminui. A mente parece mais lenta. Além disso, dormir tarde costuma aumentar processos inflamatórios no cérebro e reduzir a eficiência da limpeza de substâncias tóxicas que se acumulam durante o dia.
E o mais perigoso é que esse desgaste não provoca um alerta imediato. Ele vai se acumulando noite após noite até que os sinais se tornam mais evidentes. Por isso, muitas pessoas só percebem que o horário de dormir estava prejudicando o cérebro quando os esquecimentos começam a incomodar. Agora, é importante entender um ponto essencial. O sono não serve apenas para descansar. Ele tem uma função ativa de limpeza e proteção do cérebro, e é isso que vamos explorar a seguir. Agora, eu quero te explicar algo que mudou completamente a forma como a ciência enxerga o sono. Enquanto você dorme, o cérebro não está desligado. Pelo contrário, ele entra em um dos períodos mais ativos e importantes do dia. Durante o sono profundo, especialmente nas primeiras horas da noite, o cérebro ativa um sistema de limpeza. É nesse momento que ele remove substâncias tóxicas que se acumulam ao longo do dia, incluindo proteínas associadas ao envelhecimento cerebral e à perda de memória. Imagine que o seu cérebro passa o dia inteiro funcionando como uma cidade movimentada. À noite, quando tudo silencia, equipes de limpeza entram em ação, varrendo resíduos, desobstruindo caminhos e preparando tudo para o dia seguinte. Esse processo é fundamental para manter as conexões entre os neurônios saudáveis. O problema é que essa limpeza depende diretamente do horário em que você dorme. Se você vai para a cama muito tarde, o cérebro perde a janela ideal para realizar esse trabalho com eficiência. Parte da limpeza acontece, mas não o suficiente. E o que não é eliminado naquela noite permanece ali, se acumulando. Ao longo dos anos, esse acúmulo cria um ambiente menos favorável para a memória, para a atenção e para o raciocínio. Não é algo que se perceba de imediato, mas que vai se manifestando lentamente. Por isso, o sono fora do horário certo não afeta apenas como você se sente no dia seguinte. Ele influencia diretamente a saúde do cérebro a longo prazo. Agora que você entende o papel do sono na limpeza cerebral, fica mais fácil compreender por que algumas pessoas são mais sensíveis ao horário de dormir do que outras. E é isso que vamos entender a seguir. Agora, existe um ponto muito importante que precisa ficar claro. Com o passar dos anos, o cérebro se torna menos tolerante a erros no sono. Aquilo que aos 30 ou 40 anos parecia inofensivo, aos 60 pode ter um impacto muito maior. Isso acontece porque, com o envelhecimento, o sono naturalmente fica mais leve e mais fragmentado. O tempo de sono profundo diminui e o cérebro passa a depender ainda mais de bons horários para conseguir completar seus processos de recuperação. Em outras palavras, a margem de erro fica menor. Dormir fora do horário, variar demais o momento de ir para a cama ou tentar compensar no dia seguinte passa a afetar mais diretamente a memória, a atenção e a clareza mental. É por isso que muitos adultos mais velhos relatam algo curioso. Dormem até bastante tempo, mas acordam cansados, ou sentem a mente confusa pela manhã, mesmo sem terem passado a noite em claro. O cérebro idoso precisa de previsibilidade. Ele funciona melhor quando sabe exatamente quando descansar, quando limpar, quando organizar as memórias. Quando essa previsibilidade é quebrada, o desgaste se acumula mais rápido. Isso não significa que seja tarde demais para mudar. Muito pelo contrário. Significa apenas que, a partir de uma certa idade, o horário de dormir deixa de ser detalhe e passa a ser prioridade. Agora, vamos falar sobre os sinais mais comuns de que o horário do seu sono pode estar prejudicando o seu cérebro. Agora, eu quero que você preste atenção em alguns sinais comuns. Eles são sutis, mas muito importantes. Não se trata de insônia grave, nem de noites em claro. São pequenos indícios de que o cérebro não está conseguindo se recuperar no tempo certo. Veja se algum deles soa familiar.
Você acorda cansado, mesmo tendo dormido várias horas. Sente a mente lenta logo pela manhã, como se demorasse a engrenar. Percebe mais esquecimentos ao longo do dia, especialmente para palavras simples ou nomes conhecidos. Talvez você tenha dificuldade para se concentrar por muito tempo, ou sinta um cansaço mental desproporcional às atividades que realizou. Outro sinal comum é o sono fragmentado. Você até adormece, mas acorda várias vezes durante a noite, ou desperta muito cedo, com a sensação de que o descanso não foi suficiente. Durante o dia, aparece uma sonolência inesperada, principalmente após o almoço. Não é preguiça, é o cérebro pedindo uma recuperação que não conseguiu fazer à noite. O mais importante é entender que esses sinais, isoladamente, podem parecer normais, mas quando se repetem com frequência, costumam indicar que o horário do sono não está alinhado com o ritmo do cérebro. Reconhecer esses sinais é o primeiro passo para fazer ajustes simples que podem trazer grandes benefícios. Agora, vamos falar sobre qual é o melhor horário para dormir, de uma forma realista e possível de aplicar na sua rotina. Agora, vem uma pergunta muito comum. Qual é o horário certo para dormir? A resposta não é um número exato no relógio. O mais importante não é um horário específico, mas uma janela de tempo e, principalmente, a regularidade. De forma geral, o cérebro tende a iniciar suas fases mais profundas de sono no começo da noite. Para a maioria das pessoas, isso acontece quando o horário de dormir fica entre o final da noite e o início da madrugada, antes da meia-noite. Quando você consegue adormecer dentro dessa janela, o cérebro aproveita melhor o sono profundo, a limpeza cerebral e a consolidação da memória. Mas existe um ponto ainda mais importante do que o horário ideal: a constância. Dormir todos os dias em horários muito diferentes confunde o relógio interno do cérebro. Isso costuma ser mais prejudicial do que dormir um pouco menos em horários regulares. Por isso, se você costuma dormir tarde, não tente mudar tudo de uma vez. O cérebro responde melhor a ajustes progressivos. Antecipar o horário de dormir em 15 ou 20 minutos a cada poucos dias já faz diferença. Com o tempo, o corpo se adapta e o sono passa a acontecer com mais facilidade. Outro ponto essencial é manter o horário de acordar o mais regular possível, inclusive nos fins de semana. Isso ajuda o cérebro a reconhecer quando deve iniciar o processo de sono à noite. Quando o horário se estabiliza, o cérebro entende o recado e passa a executar suas funções de recuperação de forma muito mais eficiente. Agora, é importante entender o que costuma atrapalhar esse relógio interno, mesmo quando a pessoa tenta dormir mais cedo. Agora, vamos falar dos erros mais comuns que atrapalham o horário natural do sono, mesmo quando a pessoa tem a intenção de dormir mais cedo. Um dos principais é a exposição à luz artificial à noite. Luzes fortes, ambientes muito iluminados e, principalmente, telas de celular, televisão e computador enviam um sinal confuso ao cérebro. Para o cérebro, luz significa dia. E quando esse estímulo acontece à noite, o relógio interno entende que ainda não é hora de desligar. Outro fator importante é o excesso de estímulo mental. Conversas muito intensas, notícias, redes sociais, filmes agitados ou preocupações antes de dormir mantêm o cérebro em estado de alerta. A alimentação também interfere. Jantar muito tarde ou consumir refeições pesadas próximo da hora de dormir exige um esforço maior do organismo, desviando energia que deveria ser usada para o descanso. Além disso, horários irregulares ao longo da semana atrapalham a adaptação do cérebro. Dormir cedo alguns dias e muito tarde em outros confunde completamente o ritmo interno. E existe ainda um hábito silencioso: usar a cama para tudo. Trabalhar, assistir televisão ou mexer no celular na cama faz o cérebro perder a associação entre aquele ambiente e o sono.
Esses fatores, isoladamente, podem parecer inofensivos, mas quando se somam, dificultam o adormecer no horário certo e prejudicam a qualidade do sono profundo. A boa notícia é que muitos deles podem ser ajustados com mudanças simples. E é exatamente sobre isso que vamos falar agora. Agora, eu quero te mostrar algo importante. Ajustar o horário do sono não exige mudanças radicais. Na maioria das vezes, pequenos ajustes consistentes já produzem grandes efeitos no cérebro. O primeiro passo é criar um ritual noturno. O cérebro aprende por repetição. Quando você repete os mesmos comportamentos antes de dormir, ele entende que aquele é o momento de desacelerar. Diminuir a intensidade das luzes à noite já faz diferença. Ambientes mais suaves sinalizam ao cérebro que o dia está terminando. Se possível, evite luzes muito brancas e fortes nas horas finais do dia. Outro ajuste importante é reduzir o uso de telas, pelo menos 1 hora antes de dormir. Não precisa ser perfeito, mas quanto menos estímulo visual e mental, melhor o cérebro responde. Manter um horário fixo para acordar também ajuda muito. Mesmo nos fins de semana, tentar não variar demais ensina o relógio interno a se organizar sozinho. A cama deve ser associada apenas ao sono. Quando você usa a cama para trabalhar, assistir televisão ou mexer no celular, o cérebro perde essa associação. Transformar a cama em um local exclusivo de descanso facilita o adormecer no horário certo. Se você costuma dormir muito tarde, antecipe o horário aos poucos. 15 minutos a cada alguns dias já são suficientes para o cérebro se adaptar sem sofrimento. O mais importante é entender que o cérebro valoriza constância, não perfeição. Quando esses ajustes se tornam rotina, o sono começa a acontecer de forma mais natural e no momento certo. Agora vamos falar sobre o que começa a mudar no cérebro quando o horário de dormir passa a ser respeitado. Agora é importante falar sobre o outro lado dessa história. Quando o horário de dormir começa a ser respeitado, o cérebro responde, e responde mais rápido do que muita gente imagina. A primeira mudança costuma aparecer na clareza mental ao acordar. A mente parece mais leve, o raciocínio flui melhor. A sensação de confusão matinal diminui. Com o tempo, a memória também se beneficia. As informações do dia passam a ser organizadas de forma mais eficiente durante a noite. Aquilo que antes parecia escapar com facilidade começa a se fixar melhor. O sono mais alinhado com o relógio interno também reduz processos inflamatórios no cérebro. Isso cria um ambiente mais favorável para as conexões entre os neurônios se manterem saudáveis. Outro ponto importante é a energia mental ao longo do dia. Quando o cérebro dorme no horário certo, ele não precisa economizar funcionamento. A atenção melhora, a concentração dura mais tempo e o cansaço excessivo diminui. Essas mudanças não acontecem de um dia para o outro, mas começam a se acumular. Noites um pouco melhores viram semanas mais estáveis. Semanas mais estáveis se transformam em meses de maior clareza e equilíbrio. Respeitar o horário de dormir não é apenas uma questão de conforto. É uma forma concreta de cuidar da saúde do cérebro ao longo do tempo. Agora, é importante deixar um ponto muito claro para que essa informação seja usada com responsabilidade. Agora, eu preciso deixar algo muito claro. O horário de dormir é uma peça fundamental da saúde do cérebro, mas ele não age sozinho. Dormir melhor não substitui acompanhamento médico, não substitui exames e não substitui tratamentos quando eles são necessários. O cérebro é influenciado por muitos fatores: alimentação, atividade física, controle da pressão, do açúcar no sangue, saúde emocional e histórico individual. O sono entra como uma base importante dentro desse conjunto.
O que a ciência mostra é que respeitar o horário do sono reduz riscos, desacelera desgastes e fortalece a reserva cognitiva ao longo do tempo. Mas cada pessoa é única. Por isso, qualquer mudança mais significativa na rotina, especialmente em casos de problemas persistentes de sono, memória ou saúde, deve ser discutida com um profissional de confiança. Use essa informação como uma ferramenta de cuidado, não como promessa, não como solução isolada. Quando o conhecimento é usado com consciência, ele se transforma em proteção real. Agora, eu quero te propor um passo simples para colocar tudo isso em prática no dia a dia. Agora, eu quero te propor algo simples e possível de aplicar. Nada radical, nada extremo. Durante os próximos 7 a 14 dias, escolha um horário aproximado para dormir e tente respeitá-lo todos os dias. Não precisa ser perfeito, precisa ser constante. Se hoje você dorme muito tarde, não mude tudo de uma vez. Antecipe o horário em 15 ou 20 minutos a cada poucos dias. Esse pequeno ajuste já é suficiente para o cérebro começar a se reorganizar. Ao mesmo tempo, procure manter o horário de acordar o mais regular possível. Mesmo nos fins de semana, evite grandes variações. Durante esse período, observe alguns sinais simples, como você acorda, como está sua clareza mental pela manhã e como se sente ao longo do dia. Muitas pessoas percebem mudanças sutis, mas importantes. Outras sentem diferença no sono, na memória ou na disposição mental. Esse desafio não é sobre resultado imediato. É sobre dar ao cérebro o tempo certo para fazer o trabalho que ele sabe fazer. E só esse ajuste, quando mantido, já pode se tornar um dos hábitos mais importantes para a saúde da sua mente ao longo dos anos. Agora, vamos encerrar com um último recado importante. Se esse conteúdo fez você repensar o seu horário de dormir, eu te convido a fazer algo simples. Curta este vídeo. Isso ajuda essa informação a chegar a mais pessoas que também precisam cuidar da saúde do cérebro. Se inscreva no canal Saúde Plena para continuar recebendo conteúdos claros, responsáveis e baseados em ciência sobre memória, sono e qualidade de vida. E agora eu quero saber de você. Escreva nos comentários que horas você costuma ir dormir durante a semana. Essa troca ajuda a criar uma comunidade mais consciente e comprometida com a saúde mental. Lembre-se, o cérebro não se protege apenas com grandes decisões. Ele se protege com hábitos diários, repetidos com constância. Cuidar do horário de dormir é uma dessas escolhas silenciosas que fazem toda a diferença ao longo do tempo. Nos vemos no próximo conteúdo.